A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro usou as redes sociais para se pronunciar sobre o episódio envolvendo o diretório estadual do PL no Ceará, na qual tive divergências com o presidente da sigla no estado, André Fernandes. Michele é contrária a uma possível aliança com o ex-ministro Ciro Gomes. A ex-primeira-dama afirmou que tem sido alvo de ataques e críticas. Acompanhe. Não me deixaram viver em paz no momento mais difícil da minha vida. Inclusive, ignorando o pedido que o próprio Jair escreveu em uma carta para que parassem com os ataques. Ele está sabendo de tudo e vê a situação que tenho enfrentado. Então hoje, a verdade vai iluminar o que foi escondido na escuridão das notícias falsas e nos ataques irresponsáveis. Durante a manifestação, Michele também detalhou as divergências políticas no Ceará. Vamos ouvir. Mas para um estado em especial, ele não só pediu que eu fosse, ele me enviou como missão. Porque era um povo pelo qual nós dois temos um carinho muito especial, o povo cearense. E eu fui. O que aconteceu depois foi um dos dias mais difíceis da nossa vida. A medicação que o meu galego estava tomando deu reações inesperadas. Ele ficou fora de si e acabou mexendo na tornozeleira. E isso resultou na transferência dele para a Polícia Federal. Meu marido foi arrancado de casa. Um dia que nós nunca esqueceremos. E logo depois desse dia, pessoas que se diziam fiéis ao meu marido, que se gabavam e lucravam por se dizerem bolsonaristas, se apressaram em me atacar, em me humilhar, em dizer que eu estaria, desculpe a palavra, cagando para o meu marido. Alguns desses influenciadores estavam nos Estados Unidos e de lá induziam pessoas ao erro e comandavam os ataques gratuitos covardes contra mim. E eu não conseguia entender por que estavam fazendo aquilo comigo. Eu estava fazendo exatamente o que o meu galego me pediu para fazer. Como alguém que diz amar o líder pode atacar a esposa que está cumprindo a missão que ele determinou? Michele questionou o apoio de André Fernandes, do senador Flávio Bolsonaro e de outros integrantes da família Bolsonaro a uma aproximação com Ciro Gomes, lembrando declarações feitas pelos ex-ministros contra Jair Bolsonaro e também os seus familiares. Vamos ouvir mais um trecho. Já que a aliança com o Ciro é tão boa, por que o André não disponibiliza a vaga do seu próprio pai? Estranho, né? Por que só a mulher tem que ceder? Não dá para aceitar. E foi exatamente isso que me assustou quando cheguei a Brasília. Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes. E, em consequência, apoiando a aliança com o homem que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nas estoides. E não foi só ele. Os irmãos vieram juntos, de forma coordenada, com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado. Peguei o telefone, procurei mensagens do Flávio. Procurei uma ligação perdida. Procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada. Eu fiquei triste, porque eu não imaginava que eles teriam essa reação. Eu redigi uma nota. Disse que lamentava se eles se sentiam afrontados. Que respeitava a opinião deles. Pedi perdão. Mas disse também, e vou repetir aqui, que eu tenho o direito de achar errado uma aliança com quem sempre se declarou inimigo do pai deles. Tenho o direito de ser coerente com os valores que eu acredito. Eu não vou trocar valores por pragmatismo político oportunista. Também não estou impedindo ninguém de fazê-lo, mas acho errado fazê-lo no primeiro turno. Michele Bolsonaro também afirmou que Flávio não teria demonstrado interesse em contar com seu apoio para uma eventual candidatura à presidência da República. Vamos ouvir. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi.
Fiquei na minha e assim permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro, instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação, ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem, eu me recolhi. E desde esse dia, ele não me procurou mais. Eu também não procurei, porque estou respeitando o que ele falou, e é só isso. Agora, vou desmentir as narrativas e notícias que circulam na imprensa. Eu sei quem as planta, eu sei quem são as fontes. Eles me tratam como se eu fosse idiota, como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou. Eu sei mais do que eles pensam. Por fim, a primeira-dama afirmou que, apesar das divergências, apoia uma eventual candidatura de Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir. Mesmo depois de todas essas coisas, eu abençoei a escolha do Jair e a pré-candidatura do Flávio, nas mesmas redes sociais nas quais ele e os irmãos me atacaram e onde também foi publicada a entrevista dele me chamando de desrespeitosa e autoritária. Como eu disse, eu aprendi a conviver com isso. Perdoo os que me fazem o mal e permanecerei no meu lugar. Mas tem uma última coisa que preciso dizer, o que dói de um jeito diferente de tudo que falei até aqui. O grupo de maledicência coordenada a partir de quem está no exterior continua agindo e me atacando todos os dias. Alguns deles até continuam aparecendo em fotos com o Flávio. Eles fazem postagens e vídeos retirando do meu nome o sobrenome Bolsonaro, na tentativa de me atingir. Não me atingem. Eu sei quem eu e o meu marido somos. Mas será que eles pensam no que estão provocando na vida da minha filha? Ela é uma adolescente que acompanha tudo, que lê tudo e que sente tudo. Será que na irresponsabilidade deles, eles imaginam o que estão fazendo com ela? Claro que não. Eles não se importam. Após ouvir a Michelle Bolsonaro, vamos abrir o debate aqui, mas eu gostaria de mencionar, tem um superchat que foi perdido, não encontrei, e vou passar para você, a nossa musa do faroeste, falando sobre se a direita está levando uma pauta feminista, quando nunca se incluiu nessa pauta. E, por outro lado, Marcelo, MCJR, disse: Michelle foi inocente, insegura, inexperiente, impulsiva e inoportuna. Enfim, mostrou que não está preparada para liderar, lavou roupa suja em público, decepção absoluta, que seja mulher para rever a atitude e minimizar os estragos feitos. A pergunta, Maria, e é uma pergunta assim, é uma diferença substantiva entre a esquerda e a direita. A política, na minha visão, e você sabe muito mais do que eu nesse sentido, é parecido com a autoridade no exército ou nas forças armadas. Não se discute. A autoridade não se discute. E quando tem alguém que está colocado pelo presidente Bolsonaro como candidato, o que a gente pode fazer, se não estivermos de acordo com alguma circunstância, nós retiramos, ou chamamos a quem seja, ou intermedia com o próprio Jair Bolsonaro, que ele está em domiciliar ainda, a Michelle está na casa, e o Flávio é advogado registrado com o qual ele também frequenta a casa. Então não precisa de uma ligação, não precisa de uma mensagem, não, resolve aí, atrapalhem toda a família se quiser, mas internamente. Na esquerda isso não acontece. O que Lula fala pode ser asneira atrás de asneira, mas ninguém questiona. A pergunta, Maria, é: a direita está precisando aprender essa metodologia da esquerda? Sim, Segre. E eu acho que esse vídeo é muito sensível e eu vou ter muito cuidado com o que eu vou falar aqui. Porque eu sei que a Michelle é uma figura muito querida pela direita, pelo movimento que segue o Bolsonaro, assim como o Jair Bolsonaro e os membros da família como um todo. Então, é muito delicado a gente trazer esses dois lados nessa disputa, né? Aqui eu vou me referir a Michelle e o Flávio, num movimento que é tão querido por nós da direita, né? Vamos lá. Primeiro, o que você falou é verdade. Está claro que a esquerda, nesse ano de 2026, assim como nos últimos 30 anos, se concentra toda num líder. E esse líder é justamente o Lula. E como você disse, ele consegue unir ali, porque a esquerda ela tem várias fragmentações ali internas. Você acha que quem é sindicalista pensa como a galera woke?
Não, são esquerdas diferentes. Mas quem consegue juntar esses movimentos é justamente o Lula. E ele é tão centralizador e tão com sede de poder que ele conseguiu eliminar qualquer outro competidor que fosse à sua altura. Você vê que a gente tem outros nomes fortes da esquerda, como o Haddad, enfim, que é relativamente forte para a esquerda, mas fora ele, quem mais? E mesmo assim, não é páreo para a força do Lula com a esquerda. Já na direita, temos uma direita mais fragmentada com nomes fortes, né? Bolsonaro é o líder maior, o líder supremo, digamos assim, porém, por conta de diversas inviabilidades, infelizmente, relacionadas à questão da justiça, relacionadas à saúde do ex-presidente, fica difícil, ele não consegue concorrer. E isso deixa fragmentado, porque ao mesmo tempo que existe vácuo de poder, não existe vácuo de poder. O poder nunca fica isolado, nunca fica vazio. Então fica essa disputa para ver quem herda esse movimento. Isso é fato. Isso que a Michelle fez me parece justamente ela conclamando e cravando ali um espaço dela no bolsonarismo. Ela falando, estou aqui, esse é o meu recinto, essa é a figura que eu sou e isso é o que eu represento. Só que o que isso significa? Isso gerou muitos questionamentos num momento muito delicado, inclusive para a direita. A gente está com a candidatura do Flávio, uma pré-candidatura do Flávio, num momento delicado do Brasil. Então, ela fazer esse tipo de conduta, por mais que ela quisesse cravar o espaço dela, é complexo porque deixa o eleitor confuso, deixa o eleitor questionando, porque aí eu queria falar uma outra coisa, né? A Michelle, não tem como negar, é uma líder incontestável, principalmente para a mulher da direita e para os evangélicos. Ela tem muita inserção, né, com a pauta mais conservadora. Então, ela é uma figura muito forte aí com essas pessoas. Ela, como disse no próprio vídeo, os marcos numéricos que ela cravou, o crescimento da participação das mulheres no PL. Então, ela tem esse bônus para ela. Então, ela quis cravar esse espaço no momento que é delicado, como eu falei na campanha do Flávio, temos uma disputa acirrada e o Flávio precisa do eleitorado feminino com ele. Claro. Ele precisa, como eu falei aqui e continuo falando, a direita ainda não sabe conversar com a mulher moderna. Tem a mulher conservadora, mas também tem uma mulher moderna que quer ser CEO, que quer fazer o que ela quer. Então, tem essas mulheres que também são de direita. Não é uma mulher uníssona. Então, a direita precisa começar a conversar com isso. E o Flávio já entendeu. E começou a rascunhar isso nos projetos dele. Ele quer uma mulher de vice, ele quer uma mulher super ministra da economia. Então, gente, é isso. Então, agora, a Michelle falar isso, é ela cravando o espaço dele, falando assim, você quer meu apoio? Você quer as mulheres com você? Você vai ter que acenar pra mim. Só que o que eu queria trazer é que a Michelle, pra mim, se queimou, sabe, Segre? Porque eu não senti que ela foi forte até o fim em relação ao posicionamento dela. Ela já fez um post nos stories dela falando que não é bem assim, que ela não brigou com o Flávio, que ela apoia o Flávio, mas isso gera muita inconsistência e confusão e queima o filme do quê? Das mulheres que trabalham com política, das mulheres que estão aqui estudando e trabalhando para isso, como eu. E aí fica falando, a mulher não entende de política, não sabe de política, porque ela queima o filme.